quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje valor de delta importa, se for o zero toca, uma vez e eu fico louca. Legal, né? Gostaram, né? Matemática é mais gostoso, né? Não é que é verdade? Também acho. Eu não vou nem falar para não puxar sardinha. Então, hoje ninguém dorme em sala, hoje matemática é mais gostoso. Com certeza estamos na aula de número 42 e hoje 42 já? Já. Se fosse há um tempinho atrás, nós íamos dizer, estamos quase chegando no fim. Agora vamos dizer o quê? Estamos quase chegando na metade. É claro que a gente não sofre, porque é muito top a gente estar aqui junto com vocês, né? Fazendo toda essa parte, essa troca de experiências, né? Claro, sempre vem muita informação das escolas pra gente, a gente fica muito feliz com isso. E o que a gente puder passar aí de informação, de tudo positivo para vocês, a gente vai fazer, tá certo? E nessa aula, a gente mata aquela dúvida, né? Mata a dúvida e mostra o cálculo. Aquela dúvida que, desde a primeira aula, nem era mais para existir. Onde que eu vou usar isso? Onde que isso vai ser aplicado? Na minha vida, quando é que eu... E aí nós vamos só especificar. Nós vamos mostrar onde você vai usar. E agora é o seguinte... Na sua vida, você vai puxar para esse lugar ou não? Aí é com você. Pois é, né? Então a gente fica naquela, né? Para que eu vou usar isso, professores? É nessa aula que a gente mostra para vocês. Então temos as aplicações. Por mais que a gente já vinha fazendo, né? Cada aula a gente já vem mostrando onde é que a aplicação acontece, mas nessa aula é propriamente para isso, tá? Vamos embora? As habilidades da aula. Resolver problemas aplicando as regras e as propriedades da função polinomial do segundo grau. Resolver problemas, eis a nossa sina. Agora, aplicando tudo o que nós sabemos. E o que nós sabemos? Sabemos do delta, x', x2' que vem através do Bhaskara. Sabemos que tem um vértice, tem um estudo de sinal. Tudo isso nós já aprendemos em 4 aulas de função polinomial do segundo grau. E a gente vem assim, né? Então, com a parte de aplicações, ou seja, problemas envolvendo a função polinomial do segundo grau. Saindo da cartola mágica, então, a parte de aplicações da função quadrática. Vamos ao nosso passeio do dia e o oferecimento da aula de hoje vai para... Olha que gramado top! E aqui também eles estão usando algumas pneus para fazer a parte do paisagismo. Muito legal, né? Olha que escola bonita. E olha a quantidade de árvores, cara. Mesmo, uma escola muito arborizada. Você imagina os alunos num sábado letivo... Tendo o pessoal mó legal, né? Sábado letivo? Sábado letivo. Debaixo da árvore ali, a televisão conectada direitinho ali, debaixo da árvore. Muito bom, muito bom. E onde será que essa escola tão bonita, top das galáxias, como diz a professora Pura Moreno? Vamos lá, vamos conhecer o lugar? Olha lá. Então a aula de hoje tem oferecimento para a escola Francisca Martendal, em Chupinguaia, Rondônia. Então, beijo no coração dos alunos e um abraço aos professores presenciais da Escola Francisca Martendal. Beijão, beijão. Vamos seguindo em frente. Claro que a gente não pode ir muito longe, né? Sem avançar agora para as aplicações, mas a gente precisa saber se tudo que passou nessas 4 aulas anteriores de função quadrática você absorveu. Tá guardadinho, tá? Né? Porque assim, como é que eu vou aplicar se eu ainda tenho algumas dúvidas? Né? Não dá. Não dá para aplicar tendo dúvidas. Então a gente vai tirar algumas dúvidas através do nosso famoso quiz. Depois nós vamos de aplicação. E aí vai ficar top. Como é que é? Top das galáxias? Top das galáxias. É o povo da NASA, né? Nós vamos fazer 7 perguntas para vocês, em consequência do assunto da função quadrática, tá bom? Então, solta a vinheta, porque é hora do quiz. A hora do quiz!
se prepara que hoje à tarde eu vou para a escola botar para estudar, vou resolver calcular e interpretar, vou resolver calcular e interpretar. Então é hora de você fazer uma leitura. Eu vou gravar um CD já. Tem o quê? Já contei aqui umas 6 músicas. Tem umas inéditas aí, tá? Tem umas inéditas. Vamos lançar um CD. Vamos ver. E a hora do quiz está chegando, porque a gente precisa que você... A gente não vai saber aqui, né, se você está acertando ou não. Mas você vai fazer esse diagnóstico e caso você ainda não esteja se sentindo preparado, bota para estudar de novo, tá bom? Vamos lá, então. Pergunta de número 1. Vamos lá. Na pergunta de número 1, faz a seguinte indagação. O gráfico de uma função do segundo grau sempre será uma reta, uma parábola, uma hipérbole ou uma cônica? Vem com a gente aqui pertinho, porque essa aqui a gente é muito fácil, né? A gente já pode até ficar aqui com a nossa pergunta ao fundo aqui e responder junto com vocês, né? Aqui, agora sim. O gráfico de uma função do segundo grau será sempre o quê? É uma reta? É uma parábola, uma hipérbole ou uma cônica? Aí nós trabalhamos a questão dos distratores, ou seja, no meio dessa confusão toda, sempre vai ter alguma alternativa que foge, né, do contexto. Que contexto, professor? Nós trabalhamos 2 funções até agora, a quadrática e a do primeiro grau, 2 funções polinomiais. Em alguma delas, você ouviu falar em hipérbole ou em cônica? Não fique triste, porque é assunto do terceiro ano, tá? Então, lá no terceirão, você vai ouvir falar em hipérbole, em cônica, elipse, mas por enquanto não. Então, essas 2 já estão fora. Agora fica a dúvida. Com certeza. É uma reta ou é uma parábola? Segundo grau, com certeza, parábola, né? Muito bem. Vamos à pergunta de número 2. Olha lá. Uma função do segundo grau também será chamada de função afim, linear, quadrática ou constante? Ai, todo mundo sabe. Eu não vou nem falar nada porque não, muito fácil, já foi falado. Todo mundo sabe, não tem nem cabimento uma pergunta dessa. A gente vive falando aqui que a função do segundo grau também é chamada de... função quadrática. E todo mundo vai ao delírio, a galera animada aí, porque todo mundo acertou as 2 primeiras já de cara. Vamos então na pergunta de número 3? Vamos lá. Vamos lá, vamos devagar e sempre. Pergunta de número 3. Quando o valor do discriminante, delta, é igual a 0, isso significa que essa função terá 2 raízes reais e iguais, 2 raízes reais e diferentes, não possui raízes reais, ou delta não interfere nas raízes? Delta igual a 0. 0. Quando o valor do delta é 0, acontece um detalhe. O que realmente acontece? Tempo! E aí, galerinha? Será que tem 2 raízes reais iguais ou reais diferentes? Ou não tem raízes? Ou o delta não interfere? Não faz diferença nenhuma. Vamos aqui para responder junto com eles? Lembra aí, o que vocês acham? Quando o valor de delta, a gente viu que o delta tem importância, né? Tem importância, então a última já descarta. Não é nada sem importância, não. O próprio nome dele já é bem discriminante, ele vai discriminar quantas raízes tem aquela função, aquela equação. É discriminante, é que a gente... a gente falar, né, mais simples, a gente fica discriminante. É porque assim, ó, a variação linguística acontece, não é? Né? Lá no sul, ó, viu? A, E, I, O, U. Aqui eu falo A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos lá, então. É claro que o delta tem importância e se o valor dele é 0, a gente tem 2 raízes reais e iguais. Lembrando que essa definição foi a definição que nós usamos de acordo com o autor do nosso livro. Mas tem autores que dizem que só tem uma raiz. Porque se elas são iguais, vai tocar em um único ponto, que é quando x1 é igual a x2, que é igual àquele valor que nós encontramos. Então, você pode encontrar esses 2 detalhes, tá? x1 igual a x2. Isso. Beleza? Então, vamos à questão de número 4. Olha lá. A pergunta diz que... o gráfico de uma função do segundo grau tem a sua concavidade aberta para cima. Podemos afirmar que ela tem 2 raízes reais e diferentes,
o valor do coeficiente B é positivo? O coeficiente A é negativo? O coeficiente A é positivo? Então ela tem a concavidade para cima, então Isso. é aquela do sorriso feliz? O felizão. Ah, o sorriso feliz, legal, concavidade para cima. Concavidade para cima, qual é a sua característica? Isso. É porque ela tem raízes reais diferentes? Ou tem a ver com B? O B é positivo? Ou tem a ver com A? O A é negativo ou positivo? O A é positivo. Qual que é a sua relação com algum dessas afirmações aqui? Pensa, pensa. Pam, pam, pam. Pensa, pensa. Hein, tem aluno que diz que a gente não fica quieto mesmo, não. Não é para ficar mesmo, não. É para deixar eles meio atordoados e ainda conseguir responder no meio do piseiro. Da zoada. Eu resolvi calcular, interpretar. Vai resolver calcular. Você prepara que hoje à tarde vou botar para estudar. E aí? Descobriram qual é a resposta correta? Olha aqui com a gente. Pergunta de número 4, então. Vamos lá, as respostas. Olha só, o legal da 4 é o seguinte. Essa função, ela pode ter duas raízes. Pode. Pode Pode ter uma, pode ter não uma, ter nenhuma. pode não ter nenhuma. Eu não posso afirmar nada olhando somente para a parábola. Não, e eu não posso afirmar sobre a concavidade falando de raízes, né? Isso. Porque a concavidade Então, não está ligada com a quantidade de raízes. Perfeito. O valor do B pode ser positivo também. Pode. Mas eu não posso afirmar com certeza que nessa daqui é. Porque ele só me deu a informação da concavidade. Então, eu vou ter que analisar o A. Olha o grande detalhe de trabalhar a questão dos distratores, das alternativas. Às vezes o aluno fala assim, essa eu chutei e acertei. Chutou ou marcou aleatório? Chutar é quando você tem noção. Já eliminei duas. Então, ou é a C ou é a D. Agora eu vou chutar. Ah, tá. Mas aí não precisa chutar, né? Porque carinha feliz, com certeza, tem a ver com positividade, né? Então, concavidade pra cima, carinha feliz, o nosso A é positivo. Beleza? Então, vamos à pergunta de número 5. Olha lá. A função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais 5, é formada por uma equação incompleta em C. Já tá dizendo, já, né? Já tá, então o C é 0? Isso. Ixi, então tá. E quando o C é 0, a gente pode afirmar que? Ela tem raízes simétricas, ela não tem raízes reais, uma de suas raízes é 0, ou suas raízes são diferentes de 0? Essa aqui já deu uma apertadinha, né? Tem que dar uma pensadinha melhor. O C0, ela é incompleta. Lembra como é que resolve essa aqui, no caso dessa incompleta? Se ela é incompleta, tem algum detalhezinho aí que falta nela, né? O que é? Falta o C, beleza. Falta o C é 0. E aí, depois disso, o que acontece? Ela não tem raízes reais? Isso tem a ver com isso? Acho que não, né? Acho que nada a ver esse negócio de não ter raízes reais. Porque... Agora, raízes simétricas, uma é 5 e a outra é menos 5, uma é 4 e a outra é menos 4, não sei. Ou uma de suas raízes é sempre 0. A raiz é o que zera a função, né? Se eu colocar 0 aqui e 0 aqui... Vai ficar 0 ao quadrado mais 5 vezes 0, 0 mais 0, 0. E uma das suas... zero. Beleza, Então, verdade. Uma de suas raízes é 0. Então, se a letra C está correta, as outras estão incorretas, né? Vamos resolver ela aqui para lembrar como é que resolve? A gente tem x ao quadrado mais 5x igual a 0. Isso, lembrando que quando eu vou encontrar as raízes, o primeiro passo é esse, é pegar a equação e igualar a 0. Isso mesmo. E eu vou deixar em evidência o x, lembra? X quadrado dividido por x? X. Mais 5x dividido por x? 5 igual a 0. Sabemos que toda vez que isso acontece, para ter um produto de resultado 0, um dos fatores tem que ser 0. Ou esse... Ou esse. Então, de cara, a gente já diz que o x1 é 0. E o x2 a gente vai tirar dali, ó. 5 mais 5, x mais 5 igual a 0. Então, x é igual a menos 5. Esse vai ser o nosso x2. Ou seja, uma das suas raízes é 0. Perfeito. Top. Essa, com certeza, precisava de um pouquinho mais de entendimento, né? Lembrando as nossas aulas anteriores. E claro que, com certeza, vocês têm condição de acertar também. Vamos à pergunta de número 6? Bora ver? Vamos lá. A função do segundo grau
que tem o valor de A maior do que zero e o delta negativo... Então, o A maior que zero, positivo. Isso. Concavidade para cima. E o delta negativo? Negativo. Delta menor que zero. Não tem raízes, não é? Então não toca no eixo X. Beleza. Fazendo o estudo dos sinais dessa função, nós vamos encontrar uma função, vamos encontrar somente valores positivos, somente valores negativos, ou vamos encontrar, né, duas raízes reais e diferentes, ou vamos encontrar uma raiz real. O que vocês acham? Quando na minha função do segundo grau, o A é maior do que zero e o delta é negativo. A gente já começou a dar as dicas aqui. A maior que zero, concavidade para cima, né? E o delta menor que zero, delta negativo, ó. Delta negativo, X não escapa, passa pelo vértice, segue a linha... Delta positivo, desculpa. Delta positivo, X não escapa, passa pelo vértice, segue a linha para lhe pegar de novo. Então, quando o delta é positivo, vai tocar duas vezes, né? Ó, duas vezes. O X não escapa. Passa pelo vértice, vai lhe pegar de novo. Nesse caso aqui... a gente tem um delta negativo, né? Delta negativo, aí sim, delta negativo não toca em mim, entendeu? Ó, não toca em mim. Se não toca em mim e tá na parte acima do eixo X, o que acontece com ela? Tudo é positivo. Estritamente positiva. E aí, teve galera que errou essa, eu percebi, eu senti aí um chorinho aí, uma reclamaçãozinha, um quão. Como é que é? Você vai gravar essa? Eu vou gravar, equalizar tudo, deixar tudo gravadinho. Não entendi equalizar, né? Porque não tá muito bom, será? Não, porque a gente deixa salvo, tudo bonitinho. Tá, ainda tô... Tá, vou... Um playback, vou gravar um playbackzinho. Tá bom. Entendeu? Tá. Olha só, na aula de estudo dos sinais, nós trabalhamos uma função parecida com essa, em que o delta era negativo, só que o delta era zero, tinha só uma vez, e ela era crescente. Nós vimos que ficou tudo positivo, só não era positivo no ponto que tocava no eixo. Sim, porque ela para cima tocava um beicinho de pulga ali no X, né? Isso, só um beicinho de pulga. Ali não zerava, mas no resto tudo era positivo. Ali zerava e no resto tudo era positivo. Essa daqui não toca, ela é toda positiva. Tudo para cima do eixo X, estritamente, essa palavra estritamente quer dizer que né, já está no extremo, é tudo positivo. Tudo positivo. Não muda para negativo, certo? Você pode fazer um teste depois de pegar uma equação nesse formato e colocar qualquer número no lugar do X. Você vai ver que sempre vai dar um resultado positivo. Sempre uma imagem positiva. Vamos lá então na última perguntinha do nosso quiz, para aí a gente avançar para as aplicações. Olha lá, na pergunta de número 7, na telinha, o gráfico de uma função do segundo grau tem a concavidade voltada para baixo. Podemos afirmar com certeza que quem fez a 5 sabe fazer essa daqui. Tristeza, concavidade voltada para baixo. O delta é positivo? O delta é negativo? Ou é o valor de A que é positivo? Ou é o valor de A que é negativo? Quem dá a concavidade da parábola? Eu lembro da 5. Eu lembro da 5, então já sei que não é o delta, já sei que é o A. Quem será que vai nos dar a concavidade da parábola? É A ou é delta? Bom, se eu descobrir, eu já consigo eliminar duas opções, não é? Vamos lá, pensa, vai pensando. O delta determina o quê? O delta determina as raízes ou a concavidade? O A determina o quê? As raízes ou a concavidade? E eles estão agitados, nervosos, tudo querendo responder, gritando. Querem acertar todas, né? E ninguém escuta. Gente, quando a nossa concavidade é para baixo, tristeza aparente. Quem tem a ver com nossa concavidade é o A, né? Então ele tá negativo. Muito bem. E aí, como que foi? Cadê os Minions para a felicidade da galera? E aí, todo mundo acertou todas, mas se ficou alguma falhazinha aí, não tem problema, ainda é tempo de recuperar, tá certo?
Beleza? Então agora nós vamos para os problemas que envolvem a função quadrática ou função do segundo grau e vamos aplicar, né? Agora sentem-se porque agora vem problema. Agora vem problema. Se sossega aí que agora problema na área. Vamos lá, vamos estudar então. Olha na telinha, ficamos assim. Algumas aplicações de funções em outras áreas. Dentre as aplicações encontradas, as mais relevantes foram... Vamos lá. Ixi, tem pouquinha coisa, né? Pouca coisa. Vai lá, vamos lá no bate-bola aqui. Lançamento de projéteis. Radares. Geometria. Faróis de automóveis. Antenas parabólicas. Esportes. Controle de processos. Projetos de reatores. Minha gente, em tudo isso a gente encontra aplicações de funções quadráticas. E vou dizer mais ainda, meus amigos, tem mais. E aí é legal porque é o seguinte, em alguma dessas aplicações nós conseguimos ali, e aí é um detalhe, tá? Quem tem a equação, por exemplo, que farol de um carro, quem tem a fórmula, né, da função que determina a luminosidade desse farol, foi quem projetou esse farol. Você percebe que o farol está de controlar, né? Você mexe no carro lá, fica uma luz mais baixa, fica uma luz mais alta, fica uma luz mais clara, uma luz mais escura. Tudo isso é determinado lá na fabricação, no projeto. Né? E aí? Adivinha se tem engenheiros, matemáticos por trás disso, né? E é claro que em muitas situações que nem uma simples antena parabólica está envolvida aí a função polinomial do segundo grau. Se eles duvidam da antena parabólica, faz assim, ó. Chega em casa, na escola não, tá? Por favor, mas chega em casa, a antena vai estar assim, ó. Torta ela um pouquinho pro outro lado, tira ela do foco. Do foco dela. Né? Não foi eu que mandei não, tá? Aí depois, né, a gente diz, lá vem problema, mas a gente tem que arrumar a solução também. Vamos lá então, aplicando agora a nossa função do segundo grau, olha lá. Então a gente vai ver que no lançamento de projéteis, quando se lança um objeto no espaço... Uma pedra, o tiro de um canhão... Visando alcançar a maior distância possível, tanto na horizontal como na vertical... A curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola. Então, se a gente considera que a resistência do ar não exista, ou seja, pequena, tá? Isso. Beleza? Vamos ver? Vamos mostrar aqui para vocês? Olha lá. O lançamento de projéteis é modelado por uma função quadrática, pois é um movimento acelerado pela ação gravitacional. Então vamos lá, como se fosse o lançamento aqui, né? Fazer... Tem mais efeitos. No lançamento de projéteis, então, a função quadrática é aplicada, porque o seu formato de desenho no ar é parabólico, certo? Olha aí, então, com esse lançamento, né, tendo em mãos a equação que vai nos proporcionar isso aí, nós conseguimos encontrar aí os pontos onde ele vai tocar lá no solo. Né? Onde que ele vai atingir? É o ponto X, né? A nossa raiz vai bater lá no X. Eu posso encontrar a altura que esse projétil atingiu. Como que eu vou fazer isso? Como é que encontra a altura? Y vértice. Pois é, Y vértice, né? E claro, né, a gente vai ter ponto de máximo. Isso. Vamos lá então, vamos resolvendo aqui e aprendendo devagarinho. Olha aí, ó, um canhão atira um projétil descrevendo a função S igual a menos 10t ao quadrado mais 120t, sendo S em metros e t em segundos. Determine a altura máxima atingida pelo projétil. E toda vez que falar em altura máxima, queremos... O Y vértice é um ponto de máximo. Isso aí vai cair lá nas atividades de sala para vocês e vocês já vão entendendo. Falou altura máxima, a gente está falando somente do Y vértice. Aí a pergunta é, não precisa calcular o X vértice? Não. Nesse exercício não. Não, mas se quiser, claro, fique à vontade, mas não é uma pedida da atividade. Quando falar de altura máxima, é só o Y vértice, tá? E aí tem aluno já pulando e falando assim, eu já sei qual que é uma das raízes é zero, que eu vi no quiz lá. O zero vai ser o tempo quando ele atirou, né? O ponto que ele saiu da boca do canhão. Isso mesmo. E qual é a nossa equaçãozinha de Y vértice que a gente viu na aula anterior? Menos delta dividido por 4 vezes o valor de A. Então vou ter que calcular o delta separadinho aqui? Isso mesmo. Vai precisar do valor de delta, certo?
Muito bem, então vamos lá. Quem é o nosso A aqui? O nosso A é? Menos 10. Menos 10. Quem é o nosso B? O B é 120. Positivo. 120. Quem é o nosso C? O C é 0. C é 0, Não beleza? tem. Então vamos lá, o delta é B ao quadrado menos 4AC, certo? Certo. Quando eu sei que o meu C é 0, essa parte aqui eu nem preciso calcular, não é, professor Maurício? Não, porque quando eu multiplicar qualquer número por 0, o resultado sempre vai ser 0. Então, por mais que o meu A seja negativo, seja um número 10, não importa. Quando eu jogar ali... Vai dar 0, né? Vai dar Vamos colocar para a galera ver. Vamos lá, quem é o B? O B é 120. 120 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é? Menos 10. Vezes o C, que é? 0. Vamos lá no delta, então. 120 ao quadrado, 12 vezes 12? 144. Acrescenta quantos 2 zeros? 2 zeros, 1.400. 14.400. Aqui, ó, 4 vezes 10. 40 vezes 0? 0. Então, meu delta é esse aqui. Beleza. Vamos substituir aqui no meu y-vértice, então, menos o meu delta, que é 14.400. Dividido por 4 vezes o A, que é? Menos 10. Tá? Seguindo aqui embaixo, meu y-vértice, então, vai ser 14.400 negativo, dividido por menos 40. Vamos, menos com menos vai dar? Mais. O que a gente pode fazer com um zerinho aqui já? Corta, né? Então vou ficar com 1.440 dividido por 4, que vai dar? 14 dá 3, sobra 2, 24 dá 6. 36, 360? Isso mesmo, acrescenta um zero no final, né? Isso mesmo. E isso aqui vai ser em que unidade? A gente está falando de altura, né? Então, em metros. Certo? Certinho. Muito bem. Entenderam o procedimento? Muito joia, né? Então assim a gente já começa a fazer as aplicações, olha aí que legal. Então é o lançamento de projétil, tudo isso já está envolvendo a parte da função quadrática. E vem mais coisa por aí, vamos lá. Jogo de basquete, vamos no esporte agora. No jogo de basquete, como faremos? O arremesso de uma bola de basquete é modelado por uma função quadrática. É um movimento acelerado pela ação do campo gravitacional. Ou seja, nós vamos ter ali uma parábola também formada. Olha que bonitinho. Sim, olha lá, né? O arremesso do basquete também tem um desenho no ar parabólico. Muito bem. E vamos praticar então, né? Olha lá. Um jogador de basquete arremessa a bola descrevendo a função h igual a menos t ao quadrado, menos 3t mais 4, sendo h em metros e t em segundos. Determine a altura máxima atingida pela bola. De novo, né? A altura máxima. Se está falando de altura máxima, está querendo y-vértice, né? Então vamos lá. Meu y-vértice é menos delta sobre 4a. Quem é o meu A? O A é menos 1. Menos 1. Quem é o meu B? Menos 3. E quem é o meu C? 4. 4, né? Sempre pegando os nossos coeficientes, tá? Vamos calcular o delta aqui do ladinho? Vamos lá? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Agora o meu C não é 0, né? Não. Bora ver então. Quem é meu B? Menos 3. Menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 4. Meu delta vai ser menos 3 ao quadrado. 9. 9 menos com menos. Mais. E 4 vezes 1, 4 vezes 4? 16. Meu delta, então, é 25. Substituindo aqui no meu y-vértice, eu tenho 25 negativo dividido por 4 vezes o A, que é? Menos 1. Vocês observaram que não dá negativo? Por quê? Porque não existe distância negativa, tá? Como é que vai atingir uma altura negativa? Não então, tem. O meu y-vértice, eu vou apagar assim aqui e já começar aqui só. Aqui, ó, vai ser menos 25 dividido por menos 4, né? Agora sim. Meu y-vértice, então, vai ser 1/4 de 25, ou seja, 6 metros e 25 centímetros. Isso mesmo, positivo. Beleza. Legal, né? Olha que bacana. Então, mais um motivo aí, né? Agora na aplicação no esporte. Vocês viram que a gente consegue envolver a função quadrática em muitas situações? Isso. E aí fica um detalhe importante. Uma pergunta para nós que gostamos de esporte. Por que será que nos Estados Unidos o basquete é tão mais evoluído que em outros lugares?
Por que que nos Estados Unidos o basquete é um esporte famosíssimo e universitário? Por que que eles são melhores do que outros jogadores de basquete? Será que eles têm essa noção aplicada nos estudos? Será que sim ou será que não? O que que vocês acham? Vocês percebem que eles são bem melhores do que muitos atletas de outros lugares? A Liga Americana é uma das melhores, de basquete é uma das melhores. E olha só a aplicação básica, é uma função do segundo grau, o arremesso de uma bola. Pois é. E temos mais aplicações. Agora, queda livre, pura física, é o que a gente falou. A gente já está adiantando os conteúdos de física para vocês não sentirem dificuldade quando chegar a disciplina, tá certo? Então, olha lá. Temos aí a queda livre. Bora ver. Na queda livre dos corpos, o espaço S percorrido é dado em função do tempo T, por uma função quadrática. ST é igual a 4,9T ao quadrado, em que a constante 4,9 é a metade da ação da força da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se alguém solta algum objeto, né, do alto de alguma torre, de algum prédio, então a gente tem a equação aí da queda livre. No movimento uniformemente variado, chamado de MUV, que vocês vão ver em física bem detalhadamente, a gente usa uma função quadrática também, que para os estudantes aí de cursinho é chamada de sorvetão, né? Sorvetão. Isso, onde S é o espaço, a distância percorrida, o A é a aceleração, o V, velocidade, e o T é o tempo. Quando tem esse zerinho, chama-se de posição inicial. V0, V0, velocidade inicial, tá? Beleza? Olha, aula de física já pra vocês, olha que maravilha. Aí eles estão naquela pegada, né? Eu não acredito, que é assim, em tudo tem isso, em tudo... Ai, meu Deus, eu não acredito. Não acredito. Em tudo tem função quadrática, em muitas situações práticas tem função quadrática. E vamos de mais exemplo, olha lá. Mais um exemplo para vocês e vamos construir juntos. Um móvel realiza um movimento uniformemente variado, obedecendo à função S igual a 2t ao quadrado menos 18t mais 36, sendo S medido em metros e t em segundos. Em que instante o móvel muda de sentido? Agora uma pergunta é outra, né? Em que instante, gente? Instante é tempo. Se tá querendo instante, tá querendo o tempo. Onde ele muda de sentido? É o x-vértice, não é? É o zero, não é? Quando ele muda de sentido? É o x-vértice, não é? O x-vértice dá um momento em que ele muda de sentido. Né? Vamos lá, vamos calcular o x-vértice, então? O x-vértice é muito fácil, não é? É, porque não precisa fazer nada. O x-vértice vai ser menos b sobre duas vezes a. O a, né? Então, o meu x-vértice vai ser menos b. Quem é b? Menos 18. Menos 18. E o meu 2 vezes o a, que é 2. 2 vezes 2. Menos com menos, mais. Vai dar 18 dividido por 2 vezes 2? 4. 18 dividido por 4 é 1/4 de 18. Ou seja, metade de 9, né? 4,5. Então, 4 segundos e meio. Beleza. Então, nesse momento, a nossa curva da função, aqui nós temos ela positiva. Então, concavidade para cima. Nesse momento aqui, no instante 4,5, ela vai mudar de sentido. Isso. Lembrando que não é no y vértice, tá? É no x vértice, tempo. Beleza? Bem simples. Depois que você entende isso aí, fica bem mais tranquilo, fica bem mais fácil de resolver. Né? Tem mais exemplo? Mais um. Então vamos. A gente não perde tempo aqui não. Mais um exemplo. Um móvel realiza um movimento uniformemente variado, obedecendo à função horária S igual a t ao quadrado menos 8t, sendo S medido em metros e t em segundos. Em que instante o móvel passa pela posição de 9 metros? De novo, o que está pedindo? Instante. Se está pedindo instante, está querendo? Tempo. Tempo, né? Então, o S é medido em metros e o T em segundos. Ele quer exatamente no momento 9 metros. Então, a gente tem que achar o tempo em 9 metros? Em 9 metros. Então, vamos pegar o T ao quadrado menos 8T e vamos igualar a 9. Porque exatamente nessa posição. O S é posição, ó, é espaço. Beleza. Né? Vamos lá, então vamos chegar todo mundo pro lado de cá, né? Menos 8T, menos 9 igual a 0.
E temos uma equação do segundo grau para a gente encontrar as raízes. Nessas aplicações, é como o professor Maurício disse, a gente está perguntando de maneira diferente a mesma coisa. É uma pergunta aplicada, então quer dizer, às vezes a gente não entende o que ele quer saber, fica meio difícil de descobrir. Mas porque lá na matemática a gente fala assim, determine o valor de x, encontre as raízes, ache o vértice. Aqui já pede a altura máxima, já pede o instante, a posição, né? Mas é a mesma coisa. Muito bem. E claro que a gente pode resolver aqui por soma e produto, soma não e produto, pode. Dois números que somando dá o contrário do dá 8. B, 8, e que multiplicando dá 9. Menos 9. Menos 9, eu falei? Isso. Eu acho que o 1 e o 9, né? 1 e 9, porque 1 vezes 9 é 9. E 1 mais 9 é 8? Só que aí, então, tem que dar um negativo. Alguém tem que ser negativo, menos, né? Quem então, vai ser? O menor, porque ficou né? positivo lá em Isso cima. mesmo, eu devo 1. Tenho 9 para pagar, me sobrou 8. Eu faço 1 vezes 9, 9 menos com mais, menos. Então, chegamos à conclusão aí que o x1 é... T1, né? É menos 1, mas é tempo, né? Então, não existe tempo negativo, certo? Certo. Então, menos 1 segundos, isso aqui a gente não vai... Não existe. Então, o x2 é 8 segundos. Então, como a gente exclui esse aqui, a nossa resposta é 8 segundos. Beleza. É nesse instante que ele passa na posição de 9 metros. É 9 segundos, não sei porque eu estou colocando 8 aqui. As nossas raízes é menos 1 e 9. 9 ao quadrado dá 81. 8 vezes 9, 72. 81 menos 72 dá exatamente 9. Que é o que ele está querendo aqui como resultado. Perfeito. Olha que legal. E aí, quando vocês começarem a estudar física, o professor vai explicar lá as noções iniciais, tudinho, beleza? Vai explicar as aplicações da cinemática. Quando ele falar movimento uniformemente variáveis, eu vou assim, já sei. Já sei. MUV, já tô sabendo, já tô por dentro. As nossas atividades de sala vai ser nessa mesma pegada, tá? Então você olha os exemplos aí. Não, ele tá perguntando aqui, tem outra aplicação? Tem? Sério, não acredito. Tem, sim, senhor. E agora a gente vai... Saímos da física e vamos parar na... Química, porque aqui é assim, a gente é interdisciplinar e a gente passa por todas as áreas de conhecimento aí. Olha lá, então, na química, como isso acontece? Olha só, temos aqui um gráfico, né? Temos aqui um gráfico bacaninha que fala sobre pH. Uma atividade relativa ali, ó, variando ali de 0 até 1. E temos aqui um pH que vai de 0 também até 12. E temos uma parábola? Temos uma parábola. Nossa, olha lá. Nossa, parábola. A altura máxima lá, ó. Um pH ótimo é aqui, né? No ponto máximo. Isso. Olha lá, que legal. E claro, né? O gráfico anterior é uma função quadrática, onde o y representa a atividade relativa. Ou né? enzimática. Que é o termo variável. E o x representa o pH, que é um termo independente. Conclusão. A atividade enzimática depende do pH. E quando esse estiver entre 7 e 8... alcançaremos o nosso ponto máximo. É o nosso ponto máximo, ou seja, o vértice da função e que nos dá o máximo aí, né? Beleza. E para quem não sabe o que é pH, vamos só dar uma pincelada aí. A sigla pH serve como referência para a determinação do nível de acidez de um meio. Então, porém, há muito tempo os químicos também utilizam o pH como referência para determinar, além da acidez, se um meio é básico ou neutro. E é claro que aí, isso vocês vão estudar melhor em química, né? Mas, complementando aqui... Os valores utilizados para o pH têm como referência a constante de ionização, Kw, da água na temperatura de 25 graus Celsius, que é igual a 10 elevado a menos 14. Nessa temperatura, as concentrações do íons hidrônio e hidróxido produzidos pela água são absolutamente iguais, ou seja, 10 elevado a menos 7 mols por litro. Aqui temos notação científica, né? Isso. Olha aí, potência de base 10. Ou seja, tá tudo junto e misturado, é a química, é a física, faz uso da matemática e assim por diante. Perfeito. É isso aí que a gente quer mostrar para vocês, onde a gente aplica os nossos estudos aqui, tá? Então a gente viu na queda livre, viu no basquete, a gente viu no lançamento de projéteis. No futebol também tem, tá? Quando o goleiro bate o tiro de meta, bate um escanteio, também tem.
Falar em tiro de meta, escanteio, lembrei que no exercício que foi para vocês, tem uma questão que está com o sinal trocado. Verdade, vamos mostrar lá. Corrigir logo antes deles resolverem. Isso mesmo. Beleza? Mas primeiro vamos passar brincando com os números rapidinho? Já tá aqui na sequência, ó. O brincando com os números fala o que pra gente? Olha qual é a pergunta. Tá lançado o desafio. Maria comprou um vaso de flores por R$20 e o vendeu por R$25. Arrependida da venda, comprou o mesmo vaso por R$35, mas logo decidiu vendê-lo por R$40. No final, quanto que ela lucrou? Então ela comprou por 20, vendeu por 25, se arrependeu, comprou o mesmo vaso, só que agora por 35 e vendeu por 40. Quanto que ela teve de lucro? Tá? Beleza? E como a gente falou, né, a gente tem uma questão lá nas atividades de sala que vocês precisam dar uma olhadinha nos sinais aí para conseguir resolver, tá? Se eu não me engano, é a questão de número 3. Olha lá na telinha, a gente vai mostrar qual é a diferença que precisa ser feita aí a alteração, né? Aqui nós temos menos 2t ao quadrado mais 10t. A gente quer que fique mais 2t ao quadrado e menos 10t, tá? Então, por favor, façam a alteração aí para vocês conseguirem resolver aí com sucesso a atividade de número 3. Belezura? Belezura. Então, depois de muito aprendizado, de muita aplicação, agora é hora de vocês praticarem. Até já!